A gente está no meio de uma revolução, só que ela é silenciosa. Ela não é feita de aço, nem de vapor, mas de uma coisa invisível que a gente gera todo segundo: dados. Pensa bem, cada clique, cada mensagem, cada compra que a gente faz online, tudo isso vai criando um rastro de informação. E é sobre isso que a gente vai conversar. Como a ciência de dados consegue transformar todo esse caos numa ferramenta super poderosa para a carreira de qualquer profissional. Essa explosão de dados que está ao nosso redor é, ao mesmo tempo, um desafio enorme e uma oportunidade que a gente nunca viu antes. É tipo um dilúvio de informações. É verdade, mas também é um oceano de possibilidades para quem souber navegar nele. E essa imagem de um tsunami de dados é perfeita, né? Porque descreve exatamente o que a gente sente. A informação vem de todo lado. Dos celulares, das compras online, dos posts em redes sociais. É um volume que parece impossível de controlar. Mas o segredo não é tentar parar essa onda, e sim aprender a surfar nela. E se existisse um jeito de transformar esse caos todo em clareza? Então, essa é exatamente a promessa da ciência de dados. Ela funciona como se fosse uma bússola, ajudando a gente a navegar nesse tsunami para achar padrões, fazer previsões e, o mais importante de tudo, extrair valor. Mas para começar a usar essa bússola, a gente precisa entender qual é a matéria-prima dela. Bom, o ponto de partida para a gente entender a ciência de dados é decifrar o ingrediente principal dela, o famoso Big Data. O nome pode até assustar um pouco, mas ele é definido por 3 características bem simples de entender, que são conhecidas como os 3 Vs. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro V é de volume. E olha, não estamos falando de uma planilha grande, tá? Tenta imaginar guardar todo o catálogo de filmes da Netflix no seu computador. Não dá, certo? A escala do Big Data é essa. São terabytes, petabytes de informação que precisam de uma infraestrutura completamente diferente para serem guardados e processados. O segundo V é de velocidade. Os dados não chegam devagarinho, em gotas, eles chegam como uma enchente, o tempo todo. Pensa numa empresa de cartão de crédito. Ela precisa analisar uma transação em milissegundos para aprovar a compra e, ao mesmo tempo, checar se não é uma fraude. Se essa análise demorar, a decisão já perdeu o valor. E o terceiro V é o de variedade. É que os dados hoje não vêm mais arrumadinhos em tabelas. Eles são uma mistura de textos de e-mail, fotos, vídeos, áudios, comentários em redes sociais. O grande desafio, e é aí que a ciência de dados brilha, é conseguir juntar todas essas fontes diferentes para criar uma visão única e coerente da situação. Certo, então a gente já entendeu o que é o Big Data. Mas quem são as pessoas que trabalham com isso? Para navegar nesse universo, a gente precisa de 2 guias principais, e as funções deles são muitas vezes confundidas: o cientista de dados e o engenheiro de dados. Vamos entender a diferença fundamental entre eles. Para entender bem, pensa numa analogia. O engenheiro de dados é o arquiteto da informação. É ele quem constrói as estradas, as tubulações e os armazéns para que os dados possam fluir de um jeito rápido e seguro. Já o cientista de dados é tipo o analista de tráfego. Ele usa essas estradas para estudar os padrões, prever congestionamentos e descobrir as melhores rotas para chegar num objetivo de negócio. Resumindo, um constrói a infraestrutura, o outro extrai a inteligência dela. Beleza, já entendemos o que é Big Data, quem são os profissionais envolvidos, mas a pergunta que não quer calar é, na prática, como é que isso tudo vira valor de verdade para um negócio ou para a carreira de uma pessoa? É aqui que a teoria vira prática. Com a ciência de dados, uma empresa pode otimizar a linha de produção para reduzir custos, pode prever quais produtos um cliente vai querer comprar no mês que vem, ou identificar um cliente que está insatisfeito e agir antes que ele cancele um serviço, ou até detectar uma fraude em tempo real. Cada um desses exemplos é valor puro. É transformar dados em decisões que impactam o resultado lá na ponta. E o ponto-chave aqui é que existe um processo claro para isso. Começa com a coleta dos dados brutos, que são como um minério. Depois vem a preparação, que é limpar e organizar esse minério todo. Em seguida, a análise e a modelagem, que é onde se aplicam as técnicas para extrair o ouro. E, finalmente, a geração de valor, que é pegar esse ouro e transformar em algo que a empresa possa usar para tomar decisões mais inteligentes. Até agora a gente falou bastante do impacto nos negócios. Mas e na carreira de cada um? Como é que se usa tudo isso para se tornar um profissional diferenciado, para ter uma vantagem competitiva real no mercado de trabalho? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com tanta automação e tanta mudança, as habilidades que faziam a gente se destacar no passado talvez não sejam as mesmas que vão fazer a gente se destacar no futuro. E a resposta, cada vez mais, está na nossa capacidade de lidar com a informação. E aqui está o pulo do gato para a carreira.
Ser fluente em dados hoje é tão essencial quanto saber usar um computador era lá nos anos 90. O objetivo não é que todo mundo vire cientista de dados. A ideia é que o profissional de marketing, o gerente financeiro, o líder de RH, que todos eles possam usar dados para questionar, para argumentar e para tomar decisões melhores. É essa capacidade de transformar informação em estratégia que diferencia um bom profissional de um profissional excepcional, fora da curva. Então é isso. A revolução dos dados já aconteceu. A grande questão não é mais se os dados vão mudar o nosso trabalho, mas como nós vamos usar esses dados para liderar essa mudança. A jornada para se tornar esse profissional diferenciado começa com a primeira pergunta que se faz aos dados. Qual vai ser a sua?